Na calada da noite de 2 de dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, dormia. As ruas, banhadas por uma luz fraca, estavam silenciosas, guardando os sonhos de quase 1 milhão de pessoas. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, um pesadelo químico se desenrolaria, transformando esta noite em uma das mais sombrias da história industrial. Em uma fábrica de pesticidas da Union Carbide, uma série de falhas de segurança e negligências culminou em uma catástrofe. Uma reação química descontrolada aqueceu um tanque contendo isocianato de metila, um gás extremamente tóxico. A pressão interna tornou-se insustentável. As válvulas de segurança, projetadas para conter vazamentos, cederam. Pouco depois da meia-noite, 40 toneladas de gás venenoso começaram a vazar para a atmosfera. Uma nuvem densa e mortal, mais pesada que o ar, rastejou silenciosamente pelas ruas adormecidas de Bhopal. Ela se espalhou pelos bairros pobres que cercavam a fábrica, invadindo casas, vielas e pulmões. O primeiro sinal do perigo não foi um alarme, mas uma sensação de queimação nos olhos e na garganta. As pessoas acordaram sufocando, cegas por uma dor insuportável. O pânico tomou conta. Famílias inteiras correram para as ruas desesperadas por ar puro, mas só encontraram a mesma névoa venenosa. As sirenes da fábrica, que deveriam ter soado imediatamente para alertar a cidade, só foram ativadas tarde demais, e de forma confusa, espalhando ainda mais o caos. Milhares de pessoas morreram naquela noite, literalmente afogadas em seus próprios fluidos corporais, enquanto o gás destruía seus pulmões. As ruas se encheram de corpos. Os hospitais, completamente despreparados, foram inundados por uma onda de pacientes em pânico. Médicos e enfermeiros, sem saber a natureza do gás, não tinham um protocolo de tratamento. Eles assistiam, impotentes, enquanto as pessoas sucumbiam diante de seus olhos. O número oficial de mortos imediatos foi de cerca de 3.800 pessoas, mas estimativas não oficiais sugerem que o número real foi muito maior. Talvez até 8.000 apenas, nas primeiras 72 horas. Para que a memória dessas vítimas nunca se apague, curta este vídeo e ajude a manter esta história viva. Nos dias e semanas que se seguiram, a dimensão total da tragédia começou a se revelar. Mais de 15.000 pessoas morreriam nos anos seguintes devido a doenças crônicas causadas pela exposição ao gás. O isocianato de metila não apenas matava, ele deixava sequelas permanentes. Problemas respiratórios crônicos, danos neurológicos, falência de órgãos, cegueira e um aumento assustador. Nos casos de câncer e defeitos congênitos, se tornaram a nova e cruel realidade para os sobreviventes de Bhopal. 500.000 de pessoas foram afetadas de alguma forma. A água e o solo da região foram contaminados por produtos químicos tóxicos que a fábrica abandonou, criando uma segunda catástrofe silenciosa que perdura até hoje. Gerações nasceram com problemas de saúde, uma herança amaldiçoada daquela noite de 1984. A batalha por justiça foi tão longa e dolorosa quanto a recuperação da saúde das vítimas. A Union Carbide, a empresa americana controladora da fábrica, minimizou sua responsabilidade desde o início. Seguiu-se uma complexa luta jurídica. Em 1989, um acordo foi firmado entre a empresa e o governo indiano, resultando em uma indenização de 470 milhões de dólares. Para muitos, foi uma quantia insignificante, que se traduziu em apenas algumas centenas de dólares para cada vítima. Uma compensação irrisória pela perda de vidas, saúde e futuro. O presidente da Union Carbide na época, Warren Anderson, foi declarado foragido pela justiça indiana, mas nunca foi extraditado e morreu nos Estados Unidos em 2014, sem nunca ter enfrentado um julgamento na Índia. O local da fábrica permanece até hoje como um monumento fantasmagórico à negligência. Toneladas de resíduos tóxicos continuam a contaminar o lençol freático, envenenando a água que a população local ainda consome. As ruínas da Union Carbide são um lembrete constante de promessas não cumpridas e de uma justiça que nunca chegou por completo. A luta
dos sobreviventes e ativistas. Continua. Eles exigem a limpeza completa do local, cuidados médicos de longo prazo e uma compensação justa. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas, inscreva-se no nosso canal para mais documentários sobre eventos que mudaram o mundo. A tragédia de Bhopal não foi apenas um acidente industrial. Foi o resultado de uma cultura corporativa que colocou o lucro acima da segurança humana, especialmente em um país em desenvolvimento, onde as regulamentações eram mais frouxas. Sistemas de segurança essenciais foram desligados para economizar dinheiro. Avisos de funcionários sobre as condições perigosas da fábrica foram ignorados. Bhopal tornou-se um símbolo sombrio da globalização irresponsável e um estudo de caso sobre os perigos de colocar a ganância à frente da vida. A pergunta que ecoa até hoje é: quanto vale uma vida humana? Para Union Carbide, em Bhopal, a resposta parece ter sido assustadoramente baixa. O desastre levou a mudanças significativas na legislação sobre segurança industrial em todo o mundo. Muitas nações endureceram suas leis sobre o armazenamento e manuseio de materiais perigosos. O conceito de direito de saber da comunidade, que garante que os cidadãos sejam informados sobre os riscos químicos em sua vizinhança, ganhou força. No entanto, o risco de novas Bhopals ainda existe. Em muitas partes do mundo, a pressão por produção e lucro continua a comprometer a segurança, e as comunidades mais vulneráveis continuam a ser as mais expostas ao perigo. A memória de Bhopal serve como um alerta constante. Compartilhe este vídeo para que o mundo nunca esqueça o que aconteceu em Bhopal. A história não é apenas sobre o passado. É uma lição para o presente e um aviso para o futuro. Precisamos exigir responsabilidade das corporações e dos governos. Precisamos garantir que a segurança e a dignidade humana sejam sempre a prioridade máxima. A nuvem tóxica que cobriu Bhopal naquela noite de dezembro se dissipou, mas sua sombra ainda paira sobre nós. Um lembrete permanente do preço terrível da negligência. A memória das vítimas exige mais do que nossa compaixão. Exige nossa vigilância e nossa ação, para que nenhuma outra cidade tenha que acordar para um pesadelo químico como aquele. Obrigado por assistir.